O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. O anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Cada dia mais nós nos aproximamos deste grande fato para a humanidade de salvação para todos nós, que é o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês percebam que cada vez mais as coisas, o cerco vai, entre aspas, se fechando. O mosaico vai se formando, as pecinhas vão sendo colocadas e está faltando agora poucas peças para que tudo possa ser desvendado, como nós vimos aqui na segunda leitura, Quando São Paulo, na carta aos Romanos, ele está dizendo, um mistério que ficou escondido durante séculos. Se sabia sim por algumas coisas que alguns profetas foram falando. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Nós vimos aqui na primeira leitura essa questão de Davi ali com o profeta Natã, ele que estava querendo construir o templo para que Deus pudesse ter uma morada, e Deus disse: não, agora não. Na verdade era o filho dele que iria construir esse templo, mas Deus estava dizendo de um novo templo, aonde Deus seria recebido, que não seria simplesmente numa casa, num templo construído por mãos humanas, mas seria um templo que seria um templo humano, que seria Nossa Senhora. Essa leitura que nós acabamos de ouvir, ela é lida no dia 25 de março, no dia da anunciação do anjo,
a Nossa Senhora, e no dia da encarnação, né? Porque o anjo vem, pergunta para ela, ela diz que sim, então o Verbo se faz carne no meio de nós. Para nós vermos que está faltando agora pouco tempo para que tudo aconteça. São Bernardo, ele diz assim, que no dia de hoje, toda a humanidade, todos aguardaram o sim de Nossa Senhora. Tudo que foi projetado durante todos esses séculos, no dia de hoje, agora Deus coloca Nossa Senhora como aquela, porque agora começa a desvendar. Quem é a Virgem? A Virgem é Maria. A Virgem que Isaías falou há 400 anos atrás, era essa. O templo que Davi queria construir para que Deus pudesse habitar, não era aquele templo, é essa mulher aqui, porque ela vai se tornar a morada de Deus. Tudo aquilo que as profecias foram sendo ditas no dia de hoje, Deus coloca a responsabilidade nas mãos dela. É ela que tem que dizer se quer ou não. Aí São Bernardo diz que o mundo todo aguardou o sim da Virgem Maria. Até os animais, que não têm inteligência nenhuma, indiretamente aguardou esse momento. Porque o mundo precisaria ser renovado. O que Adão e Eva fizeram precisaria agora ser destruído para que tudo recomeçasse de novo. A nova Eva precisava dizer o sim, para nós sairmos do jugo do pecado, do jugo de Satanás e do jugo da morte eterna. Tudo isso dependia desse sim. E olha, eu vou dizer uma coisa, lidar com o sobrenatural não é fácil, não. É mais fácil lidar com o visível, mas com o invisível. Então imagina, está ali Nossa Senhora, na casa dela, fazendo seus afazeres. Uns dizem que ela estava fazendo os afazeres dela, outros dizem que ela poderia estar rezando. Aqui não importa o que ela poderia estar fazendo. O importante é saber que um anjo apareceu. Veja que na hora que esse anjo aparece, Nossa Senhora poderia pensar que era uma visão dela, coisa da cabeça dela. Ela poderia ter criado dúvidas, como ontem nós vimos Zacarias, que duvidou. Ela, na sua simplicidade e na sua humildade, ela poderia dizer, não, eu não sou digna, e por isso eu não, é muito para mim, eu sou apenas uma serva, quem sou eu em Nazaré? Quem sou eu aqui em Israel? Não, manda outro, não, mas é você, não, procura outro. A falsa humildade. Tudo isso poderia se gerar para ela dizer não. Quantas vezes nós dizemos não diante de algo que é Deus que está pedindo? Porque às vezes nós não entendemos e nós vamos enrolando. Às vezes nós nos aconselhamos com essa ou com aquela pessoa e está bem nítido que aquilo ali é o que Deus quer e nós muitas vezes dizemos não. Na nossa ingenuidade, na nossa fraqueza humana. Naquele momento ela não tinha ninguém para se aconselhar, só estava ela diante de um anjo que apareceu, dizendo que ele veio do céu. Ela poderia imaginar também que aquilo ali poderia ser um anjo maligno,
querendo enganá-la. Tudo isso poderia acontecer. Agora, imagina, né? Sempre que eu leio essa passagem do Evangelho, eu me lembro de algo que eu falei há muitos anos atrás em uma homilia, né? Fez-se um silêncio no céu. Imagina, está lá o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade, toda a corte celeste, aguardando para ver o que aquela mulher poderia dizer, aquela jovem poderia dizer. Tudo dependia dela para que o mundo, para que as pessoas pudessem ser salvas. Eu não sei se Nossa Senhora dissesse não, o que é que Deus iria fazer? Qual o meio que ele iria se utilizar? Bem, essa daqui foi preparada desde toda a eternidade, de uma certa forma. Deus a preparou. E se ela dissesse não? Deus iria fazer como? Como é que o Verbo iria se encarnar? Ia ter que agora arrumar um outro Joaquim e uma outra Ana para que pudesse nascer. Tudo isso Deus poderia fazer. Deus poderia chegar diante do não de Nossa Senhora, ele dizer, tá bom, vai, vamos fazer assim, estralava o dedo, pronto, e o Verbo se encarnou e habitou no meio de nós. Eu fico impressionado com Deus, que é o Todo-Poderoso, é o Senhor dos Exércitos, Ele é o Criador de tudo. Ele se sujeita diante de um ser humano que Ele criou, e em vez de Ele dar ordem, Ele pergunta. Olha como é que a autoridade, ela é exercida perante o outro. A autoridade, ela não vem, você tem que fazer porque quem manda aqui sou eu. Olha só. E a pessoa, ela faz obrigada. Ela acaba não tendo nem a oportunidade de entender a coisa para ela participar bem daquela situação. Não, aqui eu sou a autoridade e aqui quem manda sou eu. Você não vê Deus dizendo isso, né? Ele pergunta, Gabriel, vai lá embaixo e pergunta para ela, diante de tudo que foi falado, diante dos que os profetas foram anunciando por inspiração minha, agora pergunta para ela se ela aceita. Olha como é que Deus faz. Da mesma forma como no paraíso, ele explica para Adão e Eva que não deveriam comer daquele fruto da árvore, né? Olha, não coma, porque se vocês comerem, vocês irão morrer. Olha, fala, mas diz assim, olha, porque senão vocês vão morrer. E agora vocês decidem. Ele não impõe. Aí ele deixa a liberdade humana do homem dizer se quer ou não. Aí Eva vai junto com Adão e comem. Ele não chega lá, eu disse, não faça isso, senão vai acontecer. Não, ele deixou e permite. Também nós vamos ter que assumir as consequências do nosso sim ou do nosso não. Ou vai beneficiar para o nosso bem ou para o nosso mal. E ele se submete àquela jovem. Vamos esperar para ver o que é que ela vai dizer. E aí todo mundo aguarda, né? Aí São Bernardo fala, né? Os profetas do Antigo Testamento. Jeremias, Isaías, Abacuque, todos aqueles que fizeram toda essa preparação, como eu falei para vocês, 2000 anos de preparação.
Olha como Deus demora, que eu falei ontem, as demoras de Deus, né? Poderia fazer isso logo, pá, de um dia para o outro, tá? Adão e Eva pecaram, saíram foram expulsos do paraíso, já começa logo, pã, já tem uma vida aqui, já está tudo pertinho, tá, pá. Não, 12.000 anos preparando, aguardando, e agora no momento decisivo, o céu aguarda a resposta de um ser humano. Quem somos nós para que Deus possa nos amar tanto assim? O Salmo 8. E os anjos que foram criados acima de nós, de uma certa forma, ele nos coloca acima dos anjos. Porque os anjos são seres espirituais. Nós somos carnais. E ele se submete agora a essa resposta. É incrível. Deus é incrível. Deus é demais mesmo. Ele colocou nas mãos de Nossa Senhora a decisão da salvação do mundo. Se Eva trouxe a perdição junto com Adão, agora Deus coloca nas mãos dessa jovem a decisão do mundo. A minha salvação, a salvação sua, a salvação dos nossos que já foram, a salvação daqueles do passado, a salvação daqueles do futuro. O sim dela dependeria de tudo isso. Por isso que ela faz a pergunta, mas como é que vai acontecer isso? Se eu não conheço homem algum? E aí a tradição da igreja fala, né, que já ela, na sua tenra idade, ela já tinha se consagrado inteiramente a Deus. Ou melhor, dizendo que ela não ia se casar com ninguém, ter um homem assim. Não iria manter relações. E chega nesse momento, mas eu não conheço homem algum. Olha, mas fica tranquila, porque tudo isso vai acontecer por obra do Espírito Santo. E aí, graças a Deus, ela disse sim. E no dia de hoje, dentro do advento, Nossa Senhora disse sim. Agora o Verbo já está no meio de nós, dentro da Arca da Aliança, dentro do Templo Novo. Hoje, nessa missa, nós estamos revivendo o momento em que Nossa Senhora ficou grávida por obra do Espírito Santo. Nesse momento nós estamos vivendo o momento em que Deus, que é Espírito, Ele agora tem uma carne humana, a natureza humana. Tu me destes um corpo, diz lá na carta aos Hebreus. Para quê? Para que esse corpo seja dilacerado pelas mãos humanas. Até isso vai acontecer. O próprio homem, que depende agora do Verbo encarnado para se salvar, o próprio homem mata-o. Deus, mais uma submissão de Deus, ele se deixa matar pelos homens. Hoje o dia é para isso. É dia de nós olharmos para a Virgem Maria, no terço que nós rezarmos, agradecermos a ela pelo sim. Agradecermos a ela e dizermos muito obrigado pelo teu sim. Lá no céu,
acontece uma festa. Os anjos vibram de alegria. Os anjos adoram a Santíssima Trindade, agradecendo a Santíssima Trindade por essa forma de salvação que iria nos dar. Hoje, no céu e no mundo, acontece a seguinte expressão: o homem agora vai morar com Deus. O homem que não iria morar com Deus, porque a recompensa dele seria a morte eterna, agora o homem poderá dizer: quando eu passar dessa vida, irei morar com Deus. Nós morávamos no paraíso, mas Deus não, entre aspas, não vivia no paraíso. Agora Deus se utiliza de uma outra forma. Ele quer que nós moremos com Ele e vivamos com Ele para sempre. E agora não haverá mais negação. O pecado não entrará mais no coração do homem, uma vez que nós estejamos no céu. A maldade não existirá mais. Não existirá mais desobediência. Não existirá mais morte. Agora nós viveremos para sempre com Deus, sem nenhuma perspectiva de que lá poderemos dizer não, que não haverá mais isso. Lá não haverá mais aquela árvore lá no meio, lá no céu, dizendo assim: olha, se você comer, você vai morrer. Não tem mais isso. Agora viveremos eternamente com Deus. Que Nossa Senhora hoje, que nós nos dirijamos hoje a ela e agradeçamos a ela. Muito obrigado. E agora, vivamos em pouco tempo, porque para uma criança nascer, né? Ela precisa de 9 meses. Vamos viver agora uns 4 dias. Esses 9 meses serão reduzidos a 4 dias. Agora nós estaremos com Nossa Senhora grávida, né? Aquela imagem que tem aí de Nossa Senhora com aquele barrigão lá. Então nós vamos estar com ela, esperando para que no dia 24 à noite nós possamos celebrar o nascimento do Verbo que se encarnou para nos salvar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que sempre seja, e a vossa Mãe Maria Santíssima.